Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, agora o professor vai passar essa aula para vocês, tá? Não vou, aí tá me aparecendo, tá bom? Mas tudo bem, não tem problema, tá ok? Quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo, nessa aula, que nós vamos iniciar um conteúdo muito importante agora, pessoal, no decorrer da matemática de vocês, tá? Isso vai ser para o resto da sua vida, tá bom? Enquanto você estiver estudando, tá? Na sua vida, você vai se deparar com isso daqui, ó, com frações, ok? Beleza? Então, ó, vamos ver aqui agora algumas ideias associadas às frações. Vamos ver o que é uma fração, que número que é esse que nós representamos em forma de fração, tá bom? Então, presta bastante atenção nessa aula, tá ok? Então, vamos aqui, ó, presta atenção nisso daqui, ó. Felipe dividiu uma folha de cartolina em 4 partes iguais e pintou uma parte dela. E pintou uma parte de verde. Então vamos lá, ó. Felipe pegou uma cartolina, foi lá e dividiu ela em 4 partes. Uma parte dela, o que ele fez? Ele pintou de verde, beleza? Agora, qual é a fração que representa a parte pintada em relação ao total? Então o que a gente faz? A gente vai lá e faz de conta que eu estou desenhando aqui uma cartolina, tá bom? Aqui, ó, pronto. Vamos desenhar aqui, vamos fazer um retângulo aqui, ó, retângulo, tá? Para representar como se aqui fosse uma cartolina. O que Felipe fez? O Felipe foi lá e dividiu ela em quantas partes iguais? Em 4 partes. Ué, então eu vou lá e faço assim, ó. Eu corto aqui no meio, depois eu corto aqui no meio, concordo com o professor? Ah lá, eu não dividi ela em 4 partes iguais? Perfeito? O que ele fez depois? Ele pintou uma parte de verde. Então, ele foi lá e pintou uma parte de verde. Ele foi lá e pintou essa parte aqui, ó. Tá bom? Qualquer uma delas, né? Pode ser, tá bom? Eu pintei essa, tá bom? Ele foi lá e pintou uma parte. Ponto. Beleza. Agora, qual é a fração que representa a parte pintada em relação ao total? Pessoal, é assim que você vai fazer, ó. Você vai fazer um traço assim, tá? E vai colocar aqui em cima quantas partes ele pintou de verde. Ele pintou uma parte. E você vai colocar embaixo desse traço quantas partes ela foi dividida, ou seja, qual é o total que ela tem de partes divididas. Ela tem 4 partes. Então, olha só como que representa uma fração. Como que eu leio isso daqui? Eu pintei uma de um total de 4, tá bom? Ou eu posso ler assim, ó, 1/4. Tá bom? É uma fração, tá? Tá bom, pessoal? Isso aqui é um número que vem em cima de um outro número com esse traço aqui entre eles. O que esse traço representa, pessoal? Representa uma divisão, tá? É como se eu pego 1 e divido por 4, ok? Então, fica assim, ó, 1/4. O 1 está em cima e o 4 está embaixo. Então, o 1 está sobre o 4, ok? 1/4 ou 1/4, ok? Então, é assim que nós representamos frações, tá bom? Tranquilo? Por exemplo, vamos pensar assim, ó. Você vai lá e compra uma pizza grande. As pizzas grandes, provavelmente, ela vem dividida em 8 pedaços, ok? Por exemplo, assim, ela vem dividida em 8 pedaços, ó. Uma pizza grande, ela vem dividida em 8 pedaços. Olha lá, vou dividir em 8 pedaços. Quer ver, ó? Ó, pronto, tá bom? Eu peguei, fui lá e comi esse pedaço, comi mais esse pedaço, ok? Comi mais esse pedaço, tá bom? E você foi lá, comeu esse pedaço aqui, ok? E comeu esse pedaço aqui, ok? Aí eu pergunto assim para você. Você comeu, nós comemos todas a pizza? Não comemos todas. Nós comemos, na verdade, uma fração da pizza. Por quê? Porque nós não comemos ela toda. Então, o que é uma fração? Uma fração é quando você não comeu toda a pizza. É uma fração. Você pintou todo esse retângulo aqui, toda essa cartolina? Não, você só pintou uma fração dela, ou seja, um pouco dela. Você só pintou uma fração dela. Ok? Então, o que é uma fração? Como o próprio nome já diz, ó, fração. Você não comeu toda a pizza, você só comeu uma fração dela. Agora, fala uma coisa aqui para mim. Qual é a quantidade de pedaços comidos? 5 pedaços que foram comidos. Qual é o total de pedaços que tem essa pizza grande? 8. Olha lá, ó.
como que eu represento uma fração, tá bom? Do total de pedaços comido em relação ao total que ela foi dividida lá. Eu tenho uma pizza grande, que o total que ela foi dividida vai vir embaixo da fração, e em cima você coloca o que se pede. Por exemplo, qual é o total de pedaços comidos? 5, mas de um total de quanto? De 8. Aí eu pergunto assim para você, e qual é o total de pedaços de pizza? Qual é a fração que representa o total de pizza que não foi comida? Então você vai lá e faz o seguinte, tem 3 pedaços que não foram comida, num total de 8 pedaços. Olha lá, viu só? Sempre a parte de cima, quando você soma, tem que dar igual à parte de baixo. Olha lá, ó. O total que foi e o total que não foi comida, somando, tem que dar o mesmo total de baixo. Tá ok? Beleza? Bem simples, tá? Pessoal, outra coisa que eu quero mostrar aqui para você, ó, esse número de cima aqui, como que ele chama? Ele chama de numerador, ok? Escreva aí, tá? É tudo isso que eu quero que você deixe no seu caderno organizado, tá? E o número de baixo aqui, ó, como que ele chama? Ele chama denominador. Ok? Então, ó, o de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. O de baixo aqui, esse nome aqui, ele é muito importante, porque o denominador é aquele que domina, tá bom? Então, a parte de baixo aqui, ele vai me influenciar muito quando eu trabalho com as frações, tá? Ele vai dominar, na verdade, tá bom? Então, ele é o denominador, ok? Tranquilo? Vamos aqui para mais um exemplo aqui, ó, número 1 agora, tá bom? Observa as figuras abaixo e represente a fração da região pintada e não pintada. Então, tudo bem. Olha aqui, pessoal, mesma coisa, ó. Ó, isso aqui é como se fosse uma pizza, ela está dividida em quantas partes? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, olha só, ela tem 8 partes, ok? Ele pede para a gente representar qual é a fração pintada e a não pintada. Bom, pintada, né? Ó, vamos colocar aqui, ó, pintada. Pintada. Qual é a fração que representa a pintada? Bom, a pintada você tem 3 partes pintadas, num total de quantos? Num total de 8. Olha lá, pronto. Agora ele pediu também para representar a fração não pintada. Então vamos colocar aqui, ó, não pintada. Ok? Bom, se tem um total de 8 e tem 3 pintadas, quantas que não tem pintada lá? 1, 2, 3, 4, 5. Então você tem 5 que não é pintada, num total de 8. Sempre assim, ok? Beleza? Pessoal, muitas vezes esse 3/8 ele vem assim representado assim, ó 3/8, ok? Desse jeito, ó, não tem problema, tá? Ó, 5/8 ele vem assim, ó, 5/8, tá bom? Isso aqui, ó, 3/8 é a mesma coisa que 3 dividido por 8. 5/8 é a mesma coisa que 5 dividido por 8, ok? Não tem problema a maneira como você representa, se é assim ou se é assim, perfeito? Agora vamos aqui mesma coisa, ó. Vamos ver a parte pintada, né? Vamos ver, ó. Primeiro vamos ver a parte pintada, ok? Já vamos escrever aqui a não pintada, né? Vamos lá. Primeiro, nós vamos ter que contar quantos quadradinhos tem essa figura aqui. Bom, pessoal, se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada fileira dessa daqui tem 6. E quantos que tem de assim, ó? 1, 2, 3, 4. Então, são 4 fileiras, né? São 4 fileiras horizontal de 6. Então, 4 vezes 6 dá 24. Então, nós já sabemos que o total de quadradinhos que tem aqui é 24. Então, vamos ver quantas partes pintadas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você tem 9 partes pintadas de um total de 24. Pronto, está aqui a fração que representa, né, a parte pintada. E agora, qual é a fração que representa a parte não pintada? Então, a não pintada é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, você tem 15 de um total de 24, ok? Então, sempre faça desse jeito. Lembrando, o 9 é o numerador e o 24 é o denominador,
tá bom? Aqui, ó, o 15 é o numerador e o 24 continua sendo o denominador, perfeito? É muito fácil fazer isso aqui, tá ok? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Um estudante saiu do ponto A em direção ao ponto B. Então tá aqui, ó, ele saiu do ponto A e está indo em direção ao ponto B. No trajeto, ele parou em uma lanchonete que fica a 2/3 de onde ele partiu. Então ele está indo aqui, ó, em algum momento aqui ele parou. Ele parou numa lanchonete. Essa lanchonete ela fica a 2/3 da onde ele partiu, tá bom? Marque um ponto na reta onde fica aproximadamente a lanchonete. Então, o que você vai fazer? Eu não tenho régua aqui, não vou usar régua, tá bom? Porque a gente tem que ter aquela habilidade de espaço, tá? Se você que não tem aquela habilidade de espaço, enquanto você vai adquirindo essa habilidade, o que eu quero que você faça? Você usa uma régua. Por exemplo, olha aqui, o que significa o número que está embaixo da fração? Não é o total de partes dividida? Não é o total de partes dividida? Olha o que está escrito aqui embaixo dessa fração, desse exercício, ó, 3. O que significa isso daqui? Quer dizer que o trajeto dele está dividido em 3 partes iguais. Então, vamos dividir em 3 partes iguais? Então, eu acredito que vai ser assim, mais ou menos, observa, ó, mais ou menos aqui e aqui, né? Estou fazendo aqui no zoiômetro, tá bom? Olha lá. Concordo com o professor que mais ou menos de A até B eu dividi aí, ó, o primeiro espaço, o segundo espaço e o terceiro em 3 partes iguais. Perfeito? Eu já dividi em 3 partes iguais. Mas diz que esse estudante, ele já andou 2/3 dessa parte. Então quer dizer que ele andou 2 num total de 3. Então ele já andou 2 espaços de um total de 3. Então, aonde é que está a lanchonete? Aqui, ó, aqui. Ou seja, ele está 2/3 da onde ele partiu. Então, ele está nessa posição aqui, ok? Muito simples fazer isso, tá bom? Beleza? Fácil, fácil, fácil. Vamos partir para outra. Agora é o seguinte, pessoal, as frações a gente tem que aprender a ler as frações, tá? Ó, leitura das frações, tá bom? Vamos aqui, ó. O que determina como lemos uma fração, pessoal, é o denominador dela, tá bom? Veja alguns exemplos de leitura de diferentes tipos de fração com os denominadores de 2 que vai até o 9. Então, aqui eu coloquei para você as frações. Como se lê as frações que tem o denominador, ó, que é o número que está embaixo, observa, ó, que vai do 2, tá bom? Ó, até o número 9. Então, se você tem o número em cima, você pode ler assim, ó, 1, ó, você pode ler que isso aqui representa o quê? Metade, tá? Toda vez que você encontrar essa fração aqui, ó, 1/2, você está encontrando a metade. Por que metade? Observa, ó. Observa o total aqui embaixo, não é 2? Você não está pegando 1 de um total de 2? Então, essa fração aqui, ela representa metade, ok? É como se, por exemplo, você tem isso daqui, ó, 8 embaixo e o 4 em cima. Como que eu leio ela? Eu leio ela 4/8. Mas você sabe que 4 não é a metade de 8? Então, você pode ler ela também como metade, ou como um meio, ou simplesmente meio, ok? Tá bom? Então, toda vez que você encontrar, por exemplo, uma fração, assim, ó, que esse é a metade desse, tá bom? Então, você pode ler ela assim também, porque você está entendendo que você tem de 8 partes iguais, você já pegou 4 partes de um total de 8, você está pegando a metade, tá bom? Beleza? Olha aqui agora, ó. Lê o número de cima, como é que fica? 2. E o número de baixo? Você lê assim, ó, 2/3. Aqui, ó, 3. E o número de baixo? É o quarto, então você lê 3/4. E o número de cima, como que você lê? Normal, 1. E o número de baixo? Quinto, então fica 1/5. Olha lá, ó. 5/6, 4/7, olha lá, 5/8 e 2/9, tá bom? 2/9, ok? Então, é fácil interpretar um exercício, tá? E quando eu peço para você ler, escrever como se lê cada fração, tá ok? Então, você tem os exemplos aí, tá bom? Fica atento nos exercícios futuros. Frações com denominadores 10, 100 ou 1000, pessoal, nós chamamos de frações decimais, tá? Então, ó, toda vez que vir o 10, o 100 ou 1000, nós chamamos de frações decimais. Por exemplo, como se lê 7/10? Eu leio 7 décimos, tá bom? Aqui, ó, vamos ver a outra aqui, ó, 3/100, ó, 3/100, então fica 3 centésimos, ok? 1/1000 fica 1 milésimo,
ok? Agora, outros denominadores, 2 pontos aqui, ó, com outros números no denominador. Lemos o numerador e depois o denominador, seguido da palavra avos, ok? Por exemplo, 1 sobre 12, eu leio 12 avos. 2 sobre 35, 35 avos. 3 sobre 20, 20 avos, tá bom? Agora aqui eu coloquei aqui, ó, exemplos. Escreva como se lê cada fração. Por exemplo, 7 sobre 8. Então, eu leio assim, ó 7 oitavos. Tá bom? 15 sobre 28. Então, fica assim, ó 15, 28 avos, ok? Por exemplo, 22 sobre 100. Opa, então, pera lá. Então, ficou assim, ó. 22 centésimos. 22 centésimos. 13 sobre 94. Então, fica 13 e 94 avos, ok? É muito fácil, tá bom? Então, fique atento nos exemplos. Outra coisa, você vai copiar isso daqui no seu caderno. Por quê? Porque quando você vai copiar no seu caderno, você vai ver tudo isso daqui respondidinho, bonitinho, com suas anotações. Você não vai precisar nem ficar vendo os vídeos novamente. Por quê? Porque daqui a pouco, quando você for resolver os exercícios, já vai estar tudo isso aqui resolvido para você. É só você olhar passo a passo, tá bom? Então, organize isso daqui no seu caderno. Deixa aí no seu caderno, tá bom? Vamos continuar aqui, ó. Escreva a fração, ó. Aqui eu quero que você escreva a fração. Agora eu te dei ela por extenso, então vamos colocar ela em forma de fração. Bom, aqui é 5 nonos, então eu coloco assim, ó. 5 sobre 9. Olha lá, 5 nonos. 13 30 avos, então fica assim, ó. 13 sobre 30. 9 centésimos, fica 9 sobre 100. Ela é muito fácil. 5 quintos, fica assim, ó, 5 quintos, ok? Tranquilo? Muito fácil, gente, é muito simples fazer isso, tá? Fica atento nos exercícios, tá? Agora, vamos aqui, ó, fração como razão, tá bom? Isso aqui é uma parte bem importante que eu tenho que explicar para você, tá bom? Ó, uma turma do 6º ano tem 18 meninos e 20 meninas, ok? Olha lá, ó. Uma turma do 6º ano tem 18 meninos e 20 meninas. Qual é a fração que representa a quantidade de meninos e meninas? Ó, ele quer a fração dos meninos e meninas em relação ao total de estudantes dessa turma. Primeiro, vamos ver qual que é a fração que representa os meninos. Ok? Pessoal, primeiro nós temos que tomar cuidado, se numa turma tem 18 meninos e 20 meninos, você concorda com o professor, que olha aqui, ó, 18 mais 20, 8 com mais 0 é 8, 1 com mais 2 é 3. Quantos alunos tem nessa turma? Tem 38 alunos, você tem que tomar cuidado, porque o total de alunos, ó, nós temos que somar o total de alunos, nessa turma tem 18 meninos e 20 meninas, então nessa turma tem 38 meninas. Agora vamos ver qual é a fração que representa os meninos. Olha, a fração que representa os meninos, quantos meninos tem? Tem 18, de um total de quanto? De 38, pronto, está aqui a fração que representa os meninos, mas ele quer também os meninos e meninas, então vamos ver aqui as meninas. Ok? Bom, quantas meninas são? São 20 meninas. Então, você tem 20 meninas de um total de 38 estudantes. Lembrando que quando você soma os dois, tem que dar o de baixo. Ok? Perfeito? Ó, o numerador dos meninos é 18, o denominador é 38, o numerador das meninas é 20 e o denominador é 38. Beleza? Então, tá aqui, ó, está representado, tá? Agora, vamos aqui, ó.
Em uma urna serão colocados os cartões. Um cartão 1, um cartão 1, outro cartão 1. Depois vamos colocar mais 4 cartões, ó. Tudo com o número 3, tá? Um cartão com o número 3, mais um cartão com o número 3, mais um cartão com o número 3, e um outro cartão com o número 3. Bom, com o número 7, quantos cartões serão? São só 2 cartões. Com o número 9, quantos cartões serão? São 4 cartões com o número 9. Responda. Quem tem maior possibilidade de sair? Bom, pessoal, é assim, ó. Quando você tem uma urna e você coloque a mão lá dentro dessa urna sem olhar, você tenta tirar um cartão, ok? Tenta tirar, mistura assim, tenta tirar um cartão. Bom, quem tem mais possibilidades de sair de dentro dessa urna? Quem tem mais possibilidade, por exemplo, de você retirar, de você pegar em um cartão? Quem tem mais possibilidade de sair é o número 9. Por quê? Porque ele tem uma maior quantidade dentro desta urna. Então, quem tem maior possibilidade de sair? O número 9. Ele tem mais possibilidade de sair. Por quê? Porque ele tem uma quantidade maior. Por exemplo, você coloca lá 100 cartão com o número 10 e um só cartão com o número 1. Quando você enfiar a mão lá dentro, você tem muito mais probabilidade, ou seja, muito mais possibilidades de tirar um cartão com o número 100 do que um cartão número 1. Perfeito? Não tem segredo, tá? Agora, quantos cartões tem dentro desta urna? Então é fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, nós temos 14 cartões, ok? Ele perguntou quantos cartões tem dentro dessa urna. 14. Agora, vem cá. Qual é a fração que representa o que tem menos chance de sair em relação ao total? Pessoal, quem tem menos chance de sair aqui? Ó? Bom, primeiro eu estou vendo aqui que é o número 7, ok? É o número 7 que tem menos chance de sair. Agora, eu quero saber qual que é a fração que representa o que tem menos chance de sair. É o número 7. E quantos números 7 tem? 2. De um total de quanto? De 14 cartões, ok? Então, você tem 2 cartões do número 7 de um total de 14. Então, essa é a fração que representa o cartão que tem menos chance de sair. É o número 7, com 2 cartões num total de 14, ok? Simples assim, beleza? Vamos para o próximo aqui agora. Aqui, pessoal, essa parte que eu quero explicar também detalhadamente para você, tá? É o nosso último tópico, fração de uma quantidade. O que é uma fração de uma quantidade, tá bom? Vamos ver como é que a gente... Aqui, ó, fração de uma quantidade. Eu não estava mostrando aí para você, desculpa. Vamos lá. Ó, Francisca tem uma dúzia de bananas. Bom, lembrando que são 12 bananas, tá, pessoal? Uma dúzia é 12, 2 dúzia é 2 vezes 12, 24. 3 dúzia é 36, porque é 3 vezes 12, e assim sucessivamente, tá, gente? Lembrando que uma dúzia representa 12, 2 dúzia representa 24, tá? 3 dúzia é 36, meia dúzia, cuidado, meia dúzia, pessoal, é 6, tá bom? Bom, então Francisca tem uma dúzia de bananas. Lembrando que são 12 bananas. Bom, ela vai usar 1/3, olha só que interessante, ó, ela vai usar 1/3 delas para fazer um bolo. Quantas bananas ela vai usar? Pessoal, uma dúzia são 12. O que eu teria que fazer? 12 risquinho aqui e pegar 1/3. O que eu tenho que fazer com essas 12 bananas? Dividir em 3 partes iguais e pegar só uma parte. Ok? Mas nós não vamos fazer assim. Por quê, professor? Não é melhor? Não, por quê? Porque aqui, por enquanto, é 12 bananas. Mas aqui, você vai fazer 200 risquinhos? Você vai ter que fazer 500 risquinhos aqui? Então, não é assim que funciona, tá bom? Primeiro, eu vou fazer aqui com 12 risquinhos, tá? Para depois representar para você. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Beleza? Vamos pegar essa quantia total de bananas e vamos dividir em 3. Ó, lembrando que a parte de baixo é ele que comanda. Vamos dividir essa quantidade total em 3 partes iguais. Bom, 12 dividido por 3, eu vou ter que pegar de 4 em 4, tá bom? Então, aqui, ó, vou pegar isso daqui, ó, essa
e essa. Pronto, dividir em 4 partes. Olha quantas bananas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 bananas. Dessas 12 bananas, eu vou usar uma parte de um total de 3 partes para fazer o bolo, perfeito? Então, eu vou usar quantas bananas? Eu vou usar uma parte. Eu vou usar quantas bananas? Quantas? Aqui, pessoal, ó. Eu vou usar 1, 2, 3, 4 bananas. Se eu fosse usar 2 partes de um total de 3, então eu iria usar 8 bananas, ok? Tranquilo? Como eu disse para você, nós não vamos fazer assim. Isso aqui é só para representar, tá? Só para mostrar para você como que funciona, porque nós não vamos fazer isso com isso daqui, tá? Então, como que nós vamos calcular isso daqui, ó? Você vai fazer o seguinte, ó, você vai fazer assim, ó, 1/3 de 12 bananas. O que você vai fazer com isso? Você vai multiplicar aqui, ó, 1 vezes 12, 12 dividido por 3. Lembra que eu falei para você que isso daqui é uma divisão? Só que agora, aqui, quando a gente trabalha com frações de uma quantidade, você vai ver qual é a quantidade que dá essa divisão aqui. Aí você vai lá e divide, tá bom? Quanto que é 12, pessoal? Dividido por 3. Lá na tabuada do 3. 3 vezes quem que dá 12? Ou seja, 12 dividido por 3 é 4. Olha lá, é ou não é 4 bananas? Ok? Bem simples. Então, aqui nós podemos calcular esse exemplo A, B e C da mesma maneira. Quanto que é 3/5 de 30? Então, você vai lá e multiplica aqui, ó, 3 vezes 30. Hoje, a gente dá para fazer mentalmente, hein? 3 vezes 30 é 30 mais 30 mais 30, que dá 90. Dividido por quem? Por 5. Quanto que é 90 dividido por 5? Opa, então não dá para fazer mentalmente. É claro que é 18, né? Mas vamos fazer aqui Aqui, ó, vamos pegar só esse número aqui, tá bom? Ó, 5 vezes quem que eu aproximo de 9? 5 vezes 1 dá 5, tá? 9 tira 5, fica 4. Então, abaixo esse 0. 5 vezes quem que dá 40 lá na tabuada, gente? O 5 vezes o 8, ok? 40 tira 40, nada. Então, quanto que é esse resultado aqui? 18. Então, quer dizer que 3/5 de 30 é 18. Aqui, 2/8 de 200. Vamos fazer 2 vezes 200. O pessoal, dá para fazer mentalmente, gente? O que é 2 vezes 200? É somando 200 duas vezes, é 400. Dividido por quem? Por esse número que está aqui embaixo. Você sempre repete ele, tá? Ó. O que nós temos que fazer aqui agora? 400 dividido por 8. Então, vamos fazer aqui 400 dividido por 8. Bom, pessoal, o 4 aqui é menor que o 8. Então, eu vou pegar dois números aqui, ó. 8 vezes quem que dá 40? 8 vezes o 5. 8 vezes o 5. 5 vezes 8 é 40. 40 tira 40 é nada, sobra um 0. Para baixar, acrescenta ele lá na frente, pronto. Então, quer dizer que 400 dividido por 8 é 50. Então, quer dizer que 2/8 de 200 é 50. 4/5 de 500. 4 vezes 500, gente. Vamos somar o 500 4 vezes, vai lá. 500 mais 500 mais 500 e mais 500. Deu quanto isso daqui, gente? Fazendo mentalmente, trabalha um pouco a mente, hein? Dá 2.000. 2.000 dividido por esse número que está aqui embaixo. 2.000 dividido por 5. Então, vai dar quanto? 2.000 dividido por 5. Vai dar 400, né? Claro. Ó, vamos pegar esses dois números aqui. Vamos pegar o 20, tá? Ó, 5 vezes 4. 20. 20 tira 20. Nada. Sobrou quantos zeros? Aqui sobrou 1 e eu acrescentei na frente. Aqui está sobrando 2. 1, 2. Então, vai lá. Ó, 1, 2. Pronto. Então, 2.000 dividido por 5 é 400. Então, o que a gente entende? Que 4/5 de 500 é 400. É como se você pega lá, faz 500 risquinhos, e você vai lá pegar 4, aí você vai lá e divide esses 500 risquinhos em 5 partes iguais. Você vai lá e pega 4 partes deles. Tá bom? Vai dar quanto? Vai dar 400. Quer dizer que 4/5 de 500 é 400. Ok? Muito fácil isso daqui. Vamos para o próximo aqui. Se Lúcia tem 12 ovos e vai usar 5/6 deles para fazer quindins, então, quantos ovos ela vai usar? Opa, ela vai usar 5/6 desses 12 ovos, pessoal. Então, ela quer saber quantos ovos ela vai usar. Mesma coisa, 5 vezes o 12. Gente, 5 vezes 12 é 60. Observa, ó. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5, mais 1 que foi 6. Então, vai ficar 6 dividido por... 60 dividido por esse número que está aqui embaixo. 60. Então, você tem 60 dividido por quem? Por 6. Vamos usar aqui já o nosso rascunho. Ó. 60 dividido por 6. Ó, 6 vezes 1... é 6. 6 tira 6, nada. Sobrou esse 0, acrescenta na frente. Então, quer dizer que ela vai ter que usar 10 ovos.
beleza? Muito simples, né? Vamos fazer mais uma aqui, ó. Uma pessoa ganhou um salário de R$ 6.000. Com as despesas de casa foram gastos 2/3. Opa! Quantos reais ela gastou com as despesas de casa? E quantos reais sobrou? Opa, então pera lá. Ela gastou 2/3 de quem? De 6.000. Tá bom? Ó, aqui eu não coloquei D, eu já fiz uma multiplicação, tá? A multiplicação ela é representada por esse pontinho, tá, pessoal? Quando você encontrar esse pontinho entre dois números, é só você multiplicar ele, tá, ok? Aqui não vou usar pontinho, mas é a mesma coisa, pode usar o pontinho, para ficar 2/3, pontinho 6.000, um pontinho, você usa a multiplicação. Então, vamos ver que ela disse que ela gastou 2/3 de 6.000. Gente, é fácil, né? Não vamos nem perder tempo. Quanto que é 2 vezes 6.000? Ô, gente, é 12.000, né? Não vamos perder tempo fazer essas contas aqui, vamos trabalhar a mente. Dividido por esse número que está aqui embaixo. Gente, 12.000 dividido por 3, claro que é 4.000. Quer ver, ó? 12.000 dividido por 3, vamos ter que pegar esses dois números, porque esse aqui é menor que o 3. Ó, 3 vezes 4, 12. 12 tira 12, nada. Aí sobra 1, 2, 3. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, vai ficar 4.000. Ok? Beleza? Gente, então, ó, o professor vai anexar aí para vocês atividades envolvendo esses exemplos que eu passei para vocês, tá ok? Então, o que eu quero que você faça? Pega tudo isso daqui agora, esses exemplos do vídeo, passa para o seu caderno, do jeitinho que está aqui, bonitinho, tudo resolvidinho, tá? As continhas, tudo certinho, para você saber de onde que saiu esse 10, tá? De onde que saiu esse 4.000, faça tudo certinho, deixa no seu caderno. Não precisa tirar foto desses exemplos e postar para o professor, tá? Não precisa. Agora, essas atividades que está em anexo aí, essa sim, você copia no seu caderno também, aí dessas daí você resolve, olhando esses exemplos, resolve e posta foto aí para o professor, tá ok? Bonitinho, organizadinho, tá bom? Gente, um abraço e até a próxima aula, tá ok?